A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 9, verso 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Senhor. Estamos aqui porque entendemos que é aqui que o teu Espírito, meu Pai, tem se manifestado e tem falado conosco. É aqui, Senhor, que nós invocamos a tua presença, a tua graça, e nos colocamos, Senhor, totalmente voltados, inclinados, meu Pai, à tua glória, Deus. Senhor, esse é o momento que nós precisamos do teu agir, precisamos do teu toque, precisamos, meu Pai, da tua graça sobrenatural em nosso meio. Eu te peço, Senhor, que todo este ambiente seja dominado e controlado, meu Pai, pela dimensão que há no céu, que não haja espaço, Senhor, para nenhum outro espírito, e que nesse momento, meu Pai, o Senhor conduza os teus filhos, para que eles possam, Senhor, absorver, meu Pai, aquilo que vem de ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Eu acho interessante na Bíblia, da Nova Versão Internacional, o título que ele colocou para esses textos: quão difícil é seguir Jesus. Seguir Jesus, para quem está de fora, muitas vezes a gente confunde com o aceitar Jesus. Observe, você tomar uma decisão é uma coisa, mas você persistir naquela decisão é algo totalmente diferente. Eu vou usar o exemplo mais recente que a gente tem, do ônibus atolado. Nós fomos para Arembepe e o ônibus atolou. Como é que a gente volta? Nós tínhamos várias opções, tínhamos ou não tínhamos? Podíamos voltar no fundo de uma caçamba, foi uma proposta, foi oferecido. Se vocês quiserem, vem todo mundo em cima de uma caçamba. A gente podia ligar para a empresa e mandar outro ônibus. Só que nós tomamos a primeira decisão. Nós decidimos. Observe. O que foi que nós decidimos? Vamos tirar esse ônibus do buraco. Eu acho que se a gente soubesse que ia dar tanto trabalho, a gente tinha tomado outra decisão. O problema, queridos, preste atenção, é que uma decisão que você tome, e esse exemplo ele não pode ser melhor, porque essa decisão muitas vezes lhe compromete. Se nós tivéssemos tomado outra decisão enquanto era cedo, a gente talvez tivesse mais opções, mas nós decidimos, vamos tirar o ônibus do buraco, e começa a cavar daqui, bota pedra dali, e calça dali, bota motorista, a hora foi passando. Quando a gente teve o sentimento de que a gente não ia conseguir tirar aquele ônibus de 15 toneladas de dentro daquele buraco, já eram 2 horas da manhã, a gente já tinha menos opções, já não dava para ligar para um guincho, já não tinha mais funcionários da empresa de ônibus disponível para trazer um ônibus reserva, as opções vão diminuindo, e aí resta para você agora tomar uma decisão, prosseguir no caminho que você já está, porque não tem mais volta. E aí essa informação, esse exemplo, ele serve para a vida cristã, porque muitas vezes nós estamos lá fora, estamos com a vida atolada no buraco, igual aquele ônibus, estamos envolvidos em problemas de tudo que é jeito que você pode imaginar,
Tem pessoas que estão envolvidas em problemas financeiros, tem pessoas que estão envolvidas em problemas emocionais, tem pessoas que estão envolvidas em problemas de saúde. Problema, eu acho que se a gente fosse fazer uma lista aqui, ia terminar o culto e eu não ia concluir. A verdade é que as pessoas vão buscar a ajuda de Deus, porque quando elas não tiverem problema nenhum aparente, elas vão descobrir o maior problema de sua vida, é que elas não estão salvas, e que elas estão correndo o risco de ir para o inferno. Esse é o maior problema de todos. Então, se você não tiver nenhum problema na sua vida física, pelo menos esse daí é o problema que está lá fora, que todo mundo tem. Você ainda não está salvo, você ainda não garantiu a sua salvação. E é essa necessidade de você resolver o seu problema, seja ele pela revelação da verdade do Evangelho, ou seja, pela necessidade que você tem de sair de uma situação crítica da sua vida, que vai levar você a procurar Jesus. Eu falei procurar Jesus, que vai levar você até a encontrar Jesus. Você vai procurar e você pode encontrar, e você vai tomar uma decisão quando você encontra Jesus, porque Jesus está sempre na sua casa. Quando Jesus sumiu, os pais deles procuraram ele, no meio dos amigos não estavam, no meio do resto da festa não estavam. Onde é que está Jesus? Jesus está no templo, está na casa do Pai. Então a gente sabe aonde encontrar Jesus. Não é difícil saber hoje, Jesus está na sua casa. Só que o problema é quando você encontra Jesus, eu quero seguir Jesus. Você entende, você compreende que você precisa seguir Jesus. Só que a Bíblia vai lhe dizer, se foi difícil procurar Jesus, se você achou que era difícil encontrar Jesus, o difícil agora é você seguir Ele. Porque, irmãos, não é de qualquer forma que se segue Jesus. Você pode estar seguindo hoje a moda de seguidores, né? Seguidores na internet. E é bom para mim que sou desavisado, que eu não sabia, mas me avisaram esses dias que quando você aperta naquele botãozinho para seguir alguém, o que aquela pessoa faz vincula a sua imagem. Se eu sigo alguém que posta coisas indevidas, quem acompanha meu perfil na internet vai entender que eu apoio aquele tipo de coisa só porque eu sigo aquela pessoa. Eu disse, rapaz, que interessante. Porque no mundo do Espírito é exatamente a mesma coisa. Quando eu sigo Jesus, eu estou vinculando a minha imagem à dele, e a dele é minha. E quando eu faço um monte de atrapalhada, eu estou escandalizando a imagem do Evangelho. Eu posso estar seguindo outras coisas. E aqui a Bíblia destaca para a gente, queridos, três situações que elas são muito cotidianas, e que tem resposta para as três, de obstáculos, de situações, de entendimentos, que nos mostram, eu conheço a igreja, você conhece Jesus? Conheço a igreja, já fui uma vez, já fui duas vezes, tem uma amiga, minha mãe me leva, minha mãe fala comigo, eu vou tomar minha decisão, uma hora dessa eu tomo minha decisão, como se fosse fácil, como se fosse simples. Vamos para o culto, porque o ônibus está atolado, vamos assistir o culto. Quando terminar o culto, a gente tira o ônibus do buraco. Foi isso que a gente disse. Tá fácil, bora, é só a roda aqui. A gente vai ali, assiste o culto. Terminar o culto, a gente tira o ônibus do buraco. Está resolvido o problema. Na hora que eu me mover, na hora que eu pegar pá, pedra e começar a cavar, é fácil, o ônibus vai sair do buraco. Às vezes a gente está com a vida assim, atolada dentro do buraco. Só que a gente ainda está cavando mais um pouquinho, porque enquanto a igreja estava no culto, o motorista estava acelerando mais. Só que quanto mais ele acelerava, mais ele afundava. Às vezes a vida da gente lá fora está assim. Quanto mais eu tento sair do buraco, mais eu estou cavando o buraco. E estou afundando mais. Mas ainda estou com aquele sentimento. A hora que eu quiser, eu saio do buraco. É só uma decisão, é simples. E a Bíblia vem nos dizer, olha, tome cuidado, para você não deixar, para tentar sair dessa situação na última hora, e você não conseguir. Um observador, eu ouvi essa história, alguém contando,
não sei qual é a fonte, mas achei pertinente. Diz que um observador estava num rio, um rio com uma grande correnteza, e lentamente, a correnteza estava numa parte mais fraca, lentamente ia um cadáver de um animal boiando ali, um cervo estava boiando ali, e uma águia, ela veio e pousou sobre aquele cadáver, e ela começou a se alimentar daquilo, e à medida que ela ia se alimentando, como a carne do animal já estava perdendo a firmeza, porque já estava começando a entrar em decomposição, as garras da águia, para ela se firmar, e as unhas da águia elas são bem afiadas, iam penetrando mais, cada vez mais fundo. Só que aquela correnteza ela começou a tomar um outro ritmo, ela começou a ficar mais forte. Só que a águia, ela tem asas, que as asas delas abertas de uma ponta a outra chega a 2 metros de comprimento. A águia é um animal que tem uma potência terrível nas suas asas, e ela, na confiança da sua força, na confiança das suas habilidades, ela foi se alimentando daquele cadáver o máximo que ela pôde, mas chegou uma hora que a correnteza despontou em uma cachoeira, e o observador começou a olhar que a águia ela se alimentava, ela levantava, olhava a cachoeira, mas ela continuava se alimentando até que chegou o último momento que ela podia pular dali. Quando ela tentou bater as suas asas potentes, as suas garras já tinham se entranhado de forma tão firme no couro daquele animal, que ela ficou com os pés presos. Mas como ela já estava tão eminente no precipício, não deu tempo ela se soltar. E aquele animal, com a potência das suas asas e a sua beleza, se precipitou e morreu naquela cachoeira, junto com o cadáver ao qual ela se alimentava. E tem pessoas que olham para Cristo, olham para o caminho, eles veem a verdade, eles também veem o abismo, eles também veem o inferno, eles também veem a ação de Satanás, mas eles confiam na sua inteligência, confiam na sua força, confiam nas suas amizades, e eles acham que na hora que a coisa apertar, na hora que a dificuldade vier, eles vão poder, como aquelas águias, bater as suas asas potentes e se libertar daquele corpo morto que lhe prende. Só que ele não sabe que quanto mais ele está se alimentando da sujeira e da carniça, mais os seus pés estão se afundando na lama. E você não vai saber disso, e você não vai ser avisado nisso. Você só vai descobrir o tanto que você está preso no dia que você tentar sair. E alguém chega para Jesus e de forma muito potente, de forma muito proeminente: Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Olha que declaração, olha que confissão de fé. Já pensou se nas igrejas as pessoas que vêm aceitar Jesus viessem com toda essa disposição? Eu te seguirei significa: eu vou andar no caminho que o Senhor determinar, não importa o que o Senhor vai exigir de mim. Tem pessoas que não sabem quais são os caminhos de Cristo, ouvem falar de Jesus, ouvem falar do Evangelho, tem uma noção, mas quando chegam aqui, que entram porque Senhor, eu quero te seguir, tudo bem. Quais são os caminhos? Olha, o caminho aqui é o caminho da verdade, não pode mentir. Senhor, esse caminho para mim já é apertado demais, porque eu gosto de uma mentira. O caminho aqui é o caminho que não dá para se prostituir, não dá para seguir Jesus e a prostituição, não dá para seguir Jesus e o roubo, não dá para seguir Jesus e o adultério, não dá. O caminho que Jesus anda é um caminho reto, é apertado, é estreito. Mas Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Você vai andar nesse caminho difícil? Vai ter caminhos que você vai passar pelo fogo. Eu vou estar com você. Se passares pelo fogo, eu vou, mas é o meu caminho. Passar pelas águas. Você tem essa fé? Você sabe, você calculou, você entendeu quais são os caminhos de Cristo? Porque tem muita gente vendendo o caminho de Cristo como se fosse a coisa mais fácil de você seguir. Entenda,
Seguir a Cristo, irmãos, é um desafio. A Bíblia chama aqueles que conseguirem alcançar a vida eterna de vencedores, de conquistadores. A Bíblia diz que são poucos os que vão alcançar a vitória. Se tem vitória é porque tem luta, é porque tem batalha, é porque tem desafio, é porque tem um obstáculo. Não é fácil, não é simples. Muitas vezes seguir a Cristo é você ter que ir a lugares aonde você não quer. Viu o comentário, se eu não me engano, do irmão José hoje, no texto da Bíblia, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz a Paulo, você tem que testemunhar do meu evangelho aqui, mas também em Roma. Paulo não queria ser preso. Paulo, no desejo do coração dele, ele não queria ter que sofrer o que ele estava sofrendo, mas Deus, o Espírito de Deus aparece através de um anjo para consolar Paulo e dizer: olha, fique tranquilo, eu sei que o caminho que você está andando é um caminho difícil, eu sei que você não está vivendo o melhor momento de conforto da sua vida, mas entenda, o caminho que você está trilhando é exatamente o que eu quero que você esteja, porque é preciso testemunhar também em Roma. Não é para lá que eu quero ir, mas é para lá que o Senhor quer que você vá. Eu vou te seguir, Senhor, para onde quer que o Senhor for. Jesus ouve uma declaração e uma confissão majestosa. Na sua aparência, há aqui uma perfeição. Há o maior apelo, a maior rendição que um pecador ou alguém poderia fazer diante de Cristo, ao se render e se entregar totalmente a Ele como servo, se colocando à disposição dEle. Só que a Bíblia diz que não precisava que ninguém dissesse nada a Jesus a respeito de um homem, porque Ele conhecia o seu coração, conhecia o seu íntimo, conhecia os seus pensamentos. Por que essa disposição toda de me seguir? Jesus dá uma resposta a ele: olhe, as raposas têm sua toca, as aves do céu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Por que Jesus dá essa resposta a ele? Por que Jesus, entre aspas, está dando uma resposta negativa para alguém que se mostrou tão solícito, tão pronto a aceitar os caminhos do Senhor? Uma observação é que esse mesmo texto, ele também está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e você vê no verso 19, essa pessoa que disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Aqui no verso 19 do capítulo 8 de Mateus, diz: era um mestre da lei, não era qualquer pessoa, foi um mestre da lei, que disse: Senhor, mas vem cá, Jesus não estava o tempo todo falando contra esses caras e dizendo: vocês estão fechando a porta do céu. Para os mestres da lei ele diz: vocês têm o conhecimento do que está escrito, mas vocês estão fechando a porta dos céus, são vocês que estão impedindo as pessoas de se salvarem. Chama essas pessoas de raça de víboras, chama eles de hipócritas. Aí um deles chega e diz: Senhor, eu vou lhe seguir para onde quer que o Senhor for. Jesus devia dizer: então aqui estamos diante de um grande milagre, estamos diante de uma grande conversão. Mas havia outro propósito no coração, havia outro interesse, e Jesus responde o quê? Olha, se você está me seguindo pensando que aqui vai ter vantagem, se você está me seguindo achando que aqui você vai ter a honra e a pompa que tem lá, o ministério de Jesus estava em ascensão, Jesus estava crescendo, os milagres estavam explodindo. Até os animais, eles fazem suas tocas. Por que fala de tocas? É o lugar para procriar. As raposas moram, habitam, procriam, usam as suas tocas como seu território, como a sua proteção, como o intuito de criar vínculo com aquele local. As aves do céu têm os seus ninhos, lugares altos, protegidos, aonde o inimigo não lhes toca. Mas o Filho do Homem não está nessa estrutura. Eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Venha, mas venha desinteressado de qualquer coisa, porque eu não tenho nada para lhe oferecer, a não ser o que é espiritual.
É por isso que ele dá exemplos do que há na terra, do que há no ar, sobre aves e sobre raposas. Não tem estrutura, não vou lhe dar garantia de nada. Irmãos, tem muita gente querendo trocar o que tem no mundo dentro da igreja. Eu tenho fama no mundo, então minha fama está acabando no mundo. Agora eu vou para Jesus, porque Jesus também vai me dar um pouquinho de fama. Eu preciso de 10 minutos de fama na igreja. A partir do momento, irmãos, que você entra pelaquela porta ali, qualquer um de nós, todos nós aqui somos e precisamos nos comportar diante de Cristo como pecadores. Todos nós, qualquer um, você pode ser o que você for lá fora. Aqui dentro, você precisa da graça de Deus. Infelizmente, vivemos em um tempo onde o que as pessoas são lá fora começou a subir no altar das igrejas. Cristo deixou de ser o centro. Cristo deixou de ser reverenciado dentro das igrejas. E as pessoas passaram a adorar pessoas dentro das igrejas, a reverenciar pessoas dentro da igreja, a eleger ídolos dentro das igrejas. Qual é o objetivo? O que é que está no coração? Eu não sei, eu não posso saber, mas o Espírito de Deus sabe. Tanta prontidão, tanto testemunho escancarado, tanta declaração de que agora eu sou de Jesus, e tanto... Jesus disse: meu filho, se você está vindo atrás de mim, interessado nas coisas desse mundo, você está perdendo seu tempo. É melhor você ficar por aí mesmo. Por quê? Porque não tem espaço. Porque o meu objetivo não é conquistar esse mundo, não é estabelecer tocas. As igrejas não são tocas, as igrejas não são ninhos. A igreja está crescendo, tá? Já tem quantos membros? 8 mil. Quanto tempo de igreja? Rapaz, só tem um mês, já tem 8 mil membros. Então está na hora de soprar. Manda perseguição para os crentes não ficarem intocados. Porque senão os crentes ficam tudo dentro da igreja. Já está dando problema na hora de distribuir a comida. Precisaram chamar Pedro, porque as viúvas lá gregas estavam brigando porque a comida não chegava. Já estavam brigando dentro da igreja por causa da comida. Então manda perseguição para poder esse povo ir pregar lá fora. Meu objetivo não é fazer toca, não é fazer ninho. Meu objetivo é que o mundo inteiro conheça a palavra de Deus. Foi esse ou não foi o mandamento? Estabeleçam uma igreja forte em Jerusalém. Quando vocês estiverem fortes, só vocês têm Deus, só vocês têm o Espírito Santo. E aí vocês oram para Deus mandar fogo e queimar o mundo inteiro, e só vocês ficam aqui tomando conta de tudo. Foi isso que Jesus disse? Mas às vezes a gente age como se fosse isso. As igrejas tentam se fortalecer em si mesmas, nos seus próprios nomes, como se a gente estivesse formando tocas, como se a gente estivesse criando ninhos, propriedades exclusivas nossas. Ninguém toca no meu ninho, ninguém entra na minha toca. Enquanto Jesus soprou sobre eles e disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O objetivo não é fechar aqui dentro, o objetivo é abrir para fora. É abrir para quem está lá fora, é alcançar os que estão perdidos. Aí de repente chega outro. É interessante esse, porque esse não foi ele que se prontificou, foi Jesus que chamou. Siga-me. Mateus vai dizer que esse era discípulo. Ele foi chamado por Deus, está aqui. Chamou, siga-me. Ele tinha um ministério, Deus tinha algo para ele. E por que ele não aceitou o chamado? Ele disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aqui a gente precisa entender que tem duas possibilidades mais razoáveis para esse entendimento. Eu duvido, eu não acredito na primeira hipótese, porque a gente poderia pensar: o pai do cara morreu, chegou a notícia para ele na hora que Jesus chamou. Se o pai dele tivesse doente ou já tivesse na iminência de morrer, provavelmente ele não estaria seguindo Jesus, porque ele já era discípulo, ele foi escolhido, ele foi chamado. Mas a verdade é que quando o chamado chega para ele, agora parece que quando Jesus chamou, dizer deixe o meu pai, eu ir sepultar o meu pai, deixe o meu pai morrer primeiro, eu vou voltar para minha casa e vou esperar
Quando meu pai morrer, aí eu venho lhe seguir. Agora eu tenho que cuidar da minha família. Mas peraí, e por que você não estava cuidando antes? O que você estava fazendo na rua? Observe, irmãos. Tome cuidado. Porque começam a acontecer muitas prioridades na nossa vida quando nós somos chamados para fazer algo no reino de Deus. Começa a aparecer muitas urgências, muitos sensos de responsabilidade. Quando a pessoa está no mundo, o cara vai para o bar, a gente foi fazer o Mingau Solidário, eu mostrei. Estava o irmão Vó, a gente foi para o Cabula, não é isso ali, não é Cabula ali? Hospital Roberto Santos, não é isso? É Roberto Santos, ali é Cabula, não é Cabula? Nós saímos daqui, da igreja, 4 horas da manhã, não foi isso, irmão Vó? Nós contamos daqui até lá, mais de 15 bares abertos. Mais de 15, daqui até lá. E todos cheios. E todos cheios. Todos cheios. Aí você chama alguém, vamos evangelizar. Oh, meu irmão, não dá não, estou cansado. O cara chega cansado do trabalho, ele vai comer a água dura dele, vai dormir bêbado, acorda de ressaca, pior do que o que foi dormir, vai vomitando, se arrastando, chega no trabalho e se vira. Vamos evangelizar. Oh, meu irmão, não posso porque eu estou muito cansado. Começa a aparecer prioridades. Eu tenho que cuidar do meu pai primeiro. Eu tenho que cuidar disso. Perdia dia de trabalho porque ia para farra. Queimava trabalho, mentia, inventava história. Agora, você não bebe, você não está mais... O que é que você vai fazer? Eu não posso, eu tenho prioridades. As prioridades, elas só aparecem quando o chamado chega. Ele já estava lá. Já estava ali do lado de Jesus. Jesus disse: meu filho, que bom que você está aqui. Agora me siga. Agora não dá. Agora não dá. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades. Eu tenho que ter compromissos familiares. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha família. Quando você bebia, quando você gastava seu dinheiro na farra, quando você usava a droga, você pensava na família, pensava nos filhos, pensava... Vai ter uma campanha na igreja, irmãos. A gente vai para o sertão. Vamos abençoar aquelas pessoas. Meu irmão, o senhor sabe que eu gostaria, mas é o leite dos meninos. Os compromissos, as responsabilidades, elas só aparecem potencializadas na nossa frente. Eu tenho que pensar agora, né? Porque eu vou precisar trabalhar, eu tenho que cuidar. Mas você já tinha um emprego? Não, mas agora que sobrou o tempo do bar, porque Jesus lhe tirou do bar, você não vem para a igreja porque vai estudar. Vocês estão entendendo? Quando não tinha Jesus, não tinha tempo para estudar, porque estava atribulado. Aí Jesus desatribula. Aí é a hora de servir a Jesus. Agora eu não posso. Por quê? Porque agora eu tenho que ter responsabilidades. Agora eu tenho que crescer profissionalmente. Agora eu tenho que pensar no meu sucesso. Irmãos, precisamos tomar cuidado, porque são esses desvios, são essas prioridades que vão nos tirando do caminho. E quando a gente menos perceber, a gente não está mais seguindo Jesus. E quando você não está com Jesus, aí a revelação é triste. Porque quando Jesus disse: vai, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, Jesus está mostrando a realidade do que está aí fora. Por mais bonito que seja, por mais atraente que seja, por mais desejável que seja, não há nada no mundo que possa lhe oferecer a vida eterna. Tudo que você fizer no mundo, a glória do mundo, a fama do mundo, as riquezas do mundo, tudo isso se encerra com a sua morte. Do jeito que o homem entra nessa terra, ele vai sair. Ele não leva nada. E quão decepcionante não vai ser para aqueles que um dia ouviram falar de Jesus, que um dia ouviram falar desse caminho, que um dia ouviram falar da verdade, e que um dia até andaram nele, que um dia até seguiram Jesus, mas que abandonaram a caminhada no meio e foram cuidar de coisas de mortos, e se voltaram para caminhos de mortos, porque o caminho dos mortos vai levar também à morte. O caminho da vida vai levar a Deus, mas caminho de mortos vai levar à morte. E quantas pessoas têm se desviado do caminho da verdade sem perceber, sem
estar atentos. É um negócio terrível, você está dirigindo, você está atento, você não perde o caminho, alguém liga. Aí você atende o celular no viva voz do carro e começa a conversar, daqui a pouco quando você vai observar, você já passou da entrada, já está... Porque você se distrai no caminho. Não é que você não sabe o caminho, você conhece o caminho, você sabe o que deve fazer, mas você toma decisões erradas porque você está sendo distraído. E é interessante que às vezes esses caminhos, ele tem retornos que ficam distantes. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para São Paulo, estava em lua de mel com minha mulher, e foi um início trágico. Eu parei em um lugar e perguntei a direção, o cara viu o sotaque de baiano e disse, eu vou aprontar com esse baiano. Eu tinha que ir para a direita, o cara mandou eu ir para a esquerda. Só que eu não conhecia nada, eu não sabia, que era como se eu estivesse no meio da BR-324, mas não aqui perto de Salvador. Quando você vai andando na BR, você vai entrando na direção do interior, se você perder um retorno, você tem que andar muito até chegar em outro. Pense, para quem conhece a pista, se você passar do viaduto de São Sebastião e precisar voltar, próximo retorno é o viaduto de Santa Amaro. Quanto você não vai andar até chegar nele? Então, eu andei 20 quilômetros de ida, mais 20 de volta, para parar no mesmo ponto, aonde eu me perdi. Só para voltar aonde eu me perdi. Às vezes você está achando que está andando, e o pior é que você senta o pé. Só que quanto mais você acelera, você está caminhando mais para a perdição. E você vai vendo que tem alguma coisa estranha no caminho, que não está chegando. Aí é que você acelera mesmo, na ansiedade de ver onde é que vai dar aquilo. Mas quanto mais você acelera, mais você está caminhando para a perdição. Tem horas que você vai ter que parar tudo. Você vai ter que parar tudo. Parar e dizer, meu Deus, espera aí, onde é que eu estou? Porque se você continuar nesse caminho, pode ser que você chegue a algum lugar que não tem mais volta. Quantos turistas não já morreram naquela região lá, porque entraram em locais que não podiam entrar, e tiveram seus carros fuzilados, porque não conheciam o lugar, não conheciam o caminho, e mesmo com a sensação de que estavam perdidos, eles continuaram insistindo, caminhando no erro, sem parar para refletir e voltar de onde eles se perderam. A nossa caminhada cristã é assim. Eu estou seguindo Cristo, Ele que me chamou, siga-me, eu vou. Mas às vezes, por questões emocionais, questões familiares, questões... E aqui a gente entra no terceiro tópico, quando Jesus disse, alguém chega e diz, olha Senhor, eu vou lhe seguir, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Eu vou, mas ainda tem algumas coisas para eu resolver, ainda tem algumas coisas para eu acertar. E Jesus diz, olha, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando você enxerga o alvo, você precisa seguir em direção a Ele. Eu sei que aqui eu duvido que mais da metade da igreja saiba ou já tenha tido a oportunidade de trabalhar em um arado. Mas se você nunca trabalhou em arado, eu vou lhe dar um exemplo perfeito. Tente dar ré de bicicleta, que você vai descobrir o que Jesus disse. Ou de moto, quem anda de moto aí, Nilson? Você deixa a moto franqueada, é para quem quiser descer a ladeira de ré. Você vai entender qual é o problema. Pega a bicicleta, irmão, bota aqui nessa ladeira de ré aí, tente descer. É totalmente diferente quando você está andando com a bicicleta com a direção que é na frente, andando para frente. Mas quando você vai para trás com a direção na frente, é complicado, viu, irmão? É problema puro. E o arado, ele precisava fazer um sulco na terra em linha reta para a plantação. Então, quem conduzia o arado tinha que olhar para um ponto fixo e seguir. Porque você está trabalhando com a junta de boi, pesado ali, com um ferro cortando a terra. Se você olhasse para trás e perdesse a direção, não dá para parar o boi, dar uma resinha e voltar no caminho certo. Você ia ter que fazer a volta para poder pegar a linha de novo. Nessa daí você já foi cortando
tudo que você já tinha feito, destruindo outras coisas, para voltar para o mesmo ponto. Às vezes a vida é assim. Você constrói, você trabalhou, você fez, e aí você se distrai, olha para trás. Quando você vai tomar pé, saiu do trilho. Se continuar, o prejuízo ainda vai ser muito maior. O que é que tem que fazer? Vai ter que parar, desfazer o que já fez e voltar do começo. Não dá para olhar para trás. Irmão, se você enxergou a verdade, se um dia o Espírito de Deus abriu a sua mente, abriu o seu entendimento, se você entendeu qual é a verdade do Evangelho, está na hora da gente levar isso com a seriedade que esse caminho exige. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é uma moda. O Evangelho não é uma distração. O Evangelho é um caminho. Só tem um caminho. Só tem uma porta que leva à salvação. Só um. E o que é que anda tomando o nosso tempo? E o que é que anda ocupando a nossa mente? Eu vejo exemplos simples. E não são com pessoas desviadas, não são com pessoas que têm vida promíscua, não, são crentes, pessoas sérias. Mas peça a essa pessoa uma hora do tempo dela, durante uma semana. Se eu pedisse a você, me dê uma hora da sua semana para Deus, você acha que você consegue dedicar? Só uma hora da sua semana. Não sei quantas horas tem a semana. Alguém que é bom de conta aí deve saber aí. Uma hora durante a semana para você se dedicar a algo da parte de Deus. Você acha que você consegue? Eu digo a você e aposto que na primeira semana todo mundo consegue. Na segunda semana, 70% consegue. Na terceira semana, metade consegue. E se ninguém cobrar, depois de 3 meses, talvez uma pessoa ainda esteja fazendo. Se tiver alguém ainda perturbando, enchendo o saco, cobrando, botando lista, aí talvez tem gente que faz. Irmãos, é sério. Por quê? É porque as pessoas são displicentes? Não. É porque existe uma resistência no mundo do espírito para que você não faça. É porque existe uma resistência no mundo do espírito para que você não abra a sua Bíblia para ler. Você abre Facebook, abre Instagram, você vê a vida de todo mundo, você lê reportagem, você fica 1 hora assistindo o jornal, parece que o tempo não passa. Você senta para assistir a novela da Record e você assiste o tempo inteiro. Que bênção que é a da Record, não falei nem a da Globo. Esses dias minha mulher me mostrou uma coisa que meu problema da minha vida é tempo, né? Eu estou toda hora lutando contra o relógio. Toda hora eu estou atrasado para fazer alguma coisa. Toda hora tem alguém me cobrando alguma coisa. Toda hora. Toda hora eu estou assim, atrasado, eu estou preocupado, vou perder a hora, toda hora. E eu paro num sábado, fiquei ali brincando 3 horas, né? Você falou? 5 horas. Sentei de tarde com meus tios, a gente fazendo uma brincadeira, levamos 5 horas ali sentado. A sensação que eu tinha que foi 20 minutos. Vai fazer um culto de 5 horas aqui? Pregar a palavra 5 horas, lhe dá uma pregação de 5 horas para você assistir. Por quê, irmãos? Porque é exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando. Você encontrar Jesus está no tempo. Mas quando você vai seguir Jesus, tem renúncia. Tem coisas, tem caminhos que você quer seguir que Jesus não vai com você. E Ele vai dizer, por esse aí eu não vou não. Se você quiser ir, você vai só. A decisão é sua. Não vou lhe forçar nada. Tem um caminho da bênção e um caminho da maldição. Escolha. Mas se você escolheu da maldição, você vai só. Não vou com você. E tem gente que escolhe. Tem gente que vai. E está perdido dentro da igreja. O amor no coração a Deus e a obra de Deus já se foi há muito tempo. Já não queima mais. Já não ferve mais. Vir para a igreja é um peso. É uma obrigação. Hoje tem culto. Rapaz, não sei se eu vou. Não sei se eu vou. Não sei se eu não vou. Está amarrado. Está repreendido. Uma luta, irmãos. Toda vez que tem um culto para vir para a igreja. Pesa. Mas se alguém disser, meu irmão,
Hoje é aniversário do irmão fulano de tal lá, ele fechou uma pizzariazinha ali e a gente vai ter que comer pizza. Não tem ninguém sem dinheiro, não tem ninguém sem carro, não tem ninguém com problema de saúde, não tem nada, irmão. Todo mundo cai dentro. Vai ter uma feijoada lá, meu irmão, na casa do irmão Marcos. E aí, todo mundo que for convidado está dentro. E não tem dificuldade. Todo mundo sabe pedir carona. Todo mundo aprende rapidinho a pegar Uber e vai aparecer lá. Vai ter uma vigília na casa do irmão Marcos. Ô irmão, amanhã eu acordo cedo. Se fosse o feijão, ficava até 2 horas da manhã lá, comendo feijão com pimenta e farinha, e ia trabalhar no outro dia. Mas se for a vigília, trabalha. Eu estou mostrando a vocês a verdade, porque foi o que Cristo expôs. Você quer me seguir? A troco de quê? Tem gente que está aqui na igreja, aqui nessa não, em outras, mas é porque está esperando só a sua oportunidade de crescer dentro da igreja. Não achou espaço lá fora? Mestre da lei está fora da história, então agora eu vou ser discípulo de Cristo. Me siga, tem um ministério para você cumprir. Pô, meu irmão, agora está na hora de eu ganhar dinheiro. Mas não era... Não, agora não dá não. Eu vou seguir, Senhor, agora espere um tempo. Eu preciso resolver algumas coisas. Eu preciso consertar aqui, ver minha família, me despedir deles. E cadê sua família? O que é que você está fazendo aqui? Sozinho. Sua família é tão importante para você que você vê até Cristo e ela não está aqui? Estamos vivendo em um tempo e que eu não sei o que é que vai dar. Israel está em guerra aí. Começou o pau comer lá. Jesus disse, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Quando começar o pau comer lá na figueira, saiba que está chegando a hora. Eu nunca vi uma profecia se cumprir de forma tão perfeita quando Jesus disse, no fim dos tempos serão filhos contra pais e pais contra filhos. Eu acho que essa semana eu já vi, só essa, pelo menos 3 crimes contra criança, pesado, para ser publicado em nível nacional. Isso é o que está sendo publicado e o que não está. Teve uma mulher que deu um surto aí, matou o filho que não sabe nem o que aconteceu. Eu vi no jornal, eu disse, que loucura é essa? O que é que está acontecendo? O outro foi roubar carne de charque lá no negócio, passaram o sarrafo no homem. O mundo está caminhando para isso aí. Vocês acham que essa violência vai ficar até quando sobre a face da terra? Ele disse que ia pegar a igreja de surpresa. Ele que falou. Vai vir como ladrão, na hora que ninguém espera. Essa hora pode ser agora. E aí vem a pergunta para você. Você já está pronto para encontrar com Jesus hoje? Ou você deixou família lá para você se despedir? Ou você ainda tem morto para enterrar? Ou você está na igreja com outros interesses? Atrás de cargo, atrás de fama, atrás de sucesso? Se isso está no seu coração, irmãos, hoje é noite de você corrigir isso rápido. Porque eu tenho insistido e tenho orado, pedindo a Deus que Deus se manifeste de uma forma nova, que Deus se manifeste de uma forma diferente em nosso meio, porque nós precisamos da presença dEle e não aceitamos qualquer outra coisa que não seja a presença dEle. Não tem estratégia aqui para ficar chamando gente. Isso aqui não é marketing multinível, para eu estar botando ninguém aqui com folheto, panfletando para trazer gente para dentro da igreja. Quem tem que atrair as pessoas para a igreja é o poder de Deus. Se você entra nesse lugar e você sente a presença de Deus, você fica. Se você não sente, não adianta tentar lhe prender aqui, porque não lhe alimenta. E quando o alimento é farto, quando o azeite transborda, quando a luz é forte, até os que estão perdidos em mais densas trevas vão procurar essa luz. Faça o teste. Pare o carro uma hora num lugar escuro, acenda uma lâmpada e fique esperando para você ver o tanto de besouro que aparece. Eles enxergam a luz de longe. Assim são os perdidos quando o Espírito de Deus acende a igreja. Estamos vivendo um tempo terrível de igrejas corrompidas, de altares prostituídos, de profissionais dentro das igrejas, de estratégias e de mais conceitos para atrair pessoas e trazer pessoas para encher banco de igreja. Irmão, eu não quero isso aqui. Aqui é lugar de gente que quer ser salvo. E eu não posso salvar ninguém.
Ah, se eu pudesse salvar alguém. Tudo que eu posso é lhe anunciar a palavra. Mas quem vai decidir o caminho que vai andar é você. Quem vai tomar a decisão sempre vai ser você, nunca vai ser eu. E eu lhe digo que se você entender que seguir Jesus não é fácil, que há muito obstáculo no caminho, que há muita investida do maligno para lhe tirar, eu começaria logo. Fique de pé nessa noite. Quão difícil é seguir Jesus. Eu vejo pescadores novatos, vê o tempo como está aí, instável. Aí faz um sozinho como fez hoje. Todo mundo alvoroçado para ir para o mar. Aí quando chama a gente, eu digo, rapaz, não vou não. Ah, medroso. Medroso. A minha caminhada é mais longa, eu já vi coisa que você não viu. Já entrei nesse mar algumas vezes e achei que não ia sair mais nunca de lá. Quem já viu o mar como eu já vi, quando vê o menor indício de que o pau vai comer lá, não entra lá. Mas quem nunca viu acha que é besteira. Quem nunca viu acha que é moleza. Quem está no caminho de Cristo, irmãos, pega alguém que já está aí uns 20, 30 anos no Evangelho, senta para conversar. Procura ver o que é que essas pessoas já passaram, quantos altos e baixos, quantas vezes essas pessoas já saíram das suas casas dizendo que nunca mais entrariam na igreja. Quantas vezes essas pessoas não já se trancaram dentro das cavernas das suas vidas, achando que tudo já estava acabado, que tudo já estava no fim, e Deus vem, se revela e renova essas pessoas. Para quem está chegando, acha que tudo é fácil, que tudo é moleza, que Cristo está ali com um cheque em branco e uma caneta de ouro para assinar, encher sua conta de dinheiro e lhe prosperar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão ter que passar por isso, mas não desistam. Pai, te agradecemos, Senhor.